No Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, verso 18, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 18, tá? Mateus, capítulo 4, verso 18. Amém. Assim é a palavra de Deus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando uma rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Lá no mesmo Evangelho, capítulo 28, tá? Verso 19. Mateus 28, 19, diz assim: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E no verso 20 ele diz: eis que estareis convosco todos os dias. Amém? Amém. Pai, querido Santo, bendizemos a Ti, ó Deus, pela graça dessa noite. Obrigado, meu Jesus amado, por esse momento, ó Deus, que Tu nos concede de poder, meu Deus, nos derramar da Tua presença, a essência pela qual o Senhor nos chamou e nos criou, Senhor, para o Teu louvor e para a Tua glória. E assim sendo, ó Deus, que pelo se derramar do Espírito Santo sobre este lugar, sobre aqueles que têm convicção da salvação, a Deus, que nessa noite seja revelada a Tua palavra poderosa, e a revelação da Tua palavra, meu Deus, venha causar, meu Deus, em cada coração aqui presente, um distúrbio, um reboliço, Pai, venha causar, meu Deus, um profundo sentimento de transformação, de mudança de vida, de arrependimento, meu Deus, porque só o poder da Tua palavra, meu Deus, pode verdadeiramente fazer isso no nosso coração e na nossa vida. Te agradeço por essa rica oportunidade, ó Deus, que temos de estar na Tua casa, porque muitos com certeza queriam, e aqueles, meu Deus, que ainda não têm entendimento, nem oportunidade têm, porque ainda esse dia, meu Deus, ainda esta noite, partiram, meu Deus, para o lugar, meu Deus, da perdição, partiram, meu Deus, para um lugar que não tem volta, com certeza que não é contigo. Por isso, Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, por esse lugar, por esse ambiente, meu Deus, por essa expectativa, Pai, que nós temos, que eu tenho, do Teu agir, do Teu mover, meu Deus, sobre as nossas vidas. Tu és Deus e Senhor deste lugar, portanto, Tu tens liberdade, Espírito Santo de Deus, de se manifestar, de mover este lugar. Assim sendo, ó Deus, abre os nossos ouvidos, para que o nosso entendimento seja totalmente desbloqueado, meu Deus, e a Tua palavra, Pai, encontre livre acesso, meu Senhor Deus, para que tudo se cumpra conforme o Teu querer. Nós oramos a Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amados, podem sentar. Meus amados irmãos, Jesus aqui ele já havia iniciado o seu ministério. Apesar daquele momento que Jesus, ele foi levado, cheio do Espírito Santo, e por meio do Espírito Santo ele foi levado ao deserto, para ser tentado por Satanás. A palavra do Senhor diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus não foi só, Jesus não estava só, e o seu ministério, amados, não foi formado sozinho. Ele sempre, amados, contou com os homens. Só, amados, que Jesus, homem, precisava da ação do Espírito Santo, como eu tenho ministrado aqui nas terças-feiras, e eu creio que você, pelo menos o que eu tenho percebido, que você tem entendido, de que o Espírito Santo, amados, é aquele, amados, que veio fazer uma obra pela qual nós não temos condição de fazer, que é cumprir as Escrituras, conforme o Pai estabeleceu. Jesus, homem, também foi cheio do Espírito Santo, porque ele precisava deste poder. O Espírito Santo lá em Atos 8, diz que receberão essa promessa, e essa promessa vinha sobre eles,
e esse Espírito, amados, é na forma de uma bomba, de uma explosão, é o dunamis de Deus, que ia fazer realmente uma plena transformação na vida da humanidade, e assim tem feito até hoje. Então Jesus, amados, após ele ser cheio do Espírito Santo, foi levado ao deserto, foi tentado, amados, por Satanás, mas não para provar que Jesus era Filho de Deus, que Jesus tinha poder para vencer Satanás, mas foi único e exclusivamente para mostrar que nós hoje, cheios do Espírito Santo, temos poder para vencer o pecado. Você sozinho não tem, mas você cheio do Espírito Santo, com certeza tem poder para vencer o pecado. Por isso que Jesus, homem cheio do Espírito Santo, foi levado para o deserto. Satanás tentou de todas as formas, e uma das formas que ele tem usado até hoje é a própria palavra de Deus. Que eu quero dizer para você, amados, que infelizmente muitos, amados, na igreja têm tropeçado na própria palavra de Deus, porque falta conhecimento. E a palavra do Senhor diz que o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Infelizmente muitos têm tropeçado na Bíblia. Muitos, amados, têm ficado revoltados com Deus, porque conhecem apenas uma parte da Bíblia, não conhecem o contexto, não sabem aplicar a Bíblia, e quando faz isso, faz errado, e acaba dando errado. E o que é que acontece? Você fica com raiva de Deus, porque Deus não ouviu sua oração, porque aquilo que está escrito aqui não se cumpriu, mas porque você é um ignorante. Você não buscou se aprofundar no conhecimento da palavra, principalmente, amados, porque nós precisamos ter um entendimento que esta palavra aqui, amados, é a revelação da vontade de Deus, e a mente de Deus, amados, é imensurável, não tem como medir, não tem, amados, como entender a Deus, e nem precisa entender a Ele, basta unicamente, exclusivamente, você está, amados, totalmente liberado para obedecer a Deus, e pronto, isso aí já é bastante. Mas tem gente tentando compreender, tentando explicar. Deus não consegue, amados, não consegue. E é apenas uma coisa que eu entendi, porque no início da minha conversão, eu lia e estudava a Bíblia, e lá no Antigo Testamento falava de gigante, falava de anjos que acabaram se misturando, se embelezando pelos filhos dos homens da terra, e ali deu origem aos anjos. Eu começava a quebrar a cabeça, procurando cascavear aquilo, amados, que a Bíblia não revelou, e já estava dando um parafuso na minha cabeça. Foi que, graças a Deus, o Senhor teve misericórdia da minha vida, e aí eu entendi, amados, que eu não tinha condição de entender aquilo que Deus não revelou. Não tinha condição, amados, de buscar aquilo que Deus não tinha revelado através da palavra dele, nem os anjos tinham vindo até a mim para fazer isso. Não tem condição, mas infelizmente muitos aí estão tentando revelar aquilo que não foi revelado na palavra, que não sabe, mas ficam aí atrás de adivinhar ou trazer as suas ideias, e infelizmente muitos têm sido desviados por causa disso. Mas eu aprendi, amados, que uma das coisas, a primeira coisa que eu tenho que saber é: eu tenho que me humilhar. Eu tenho que me humilhar e aceitar pela fé aquilo que está escrito aqui como uma verdade verdadeira, assim como Jesus dizia, e pronto, e acabou. Você pode questionar, pode argumentar, amados, mas para mim não me interessa. O que interessa para mim, amados, é que eu estou disposto a obedecer o que está escrito aqui. E a segunda coisa é: eu não tenho condição de obedecer aquilo que está escrito aqui, embora eu esteja disposto, se eu não também entender que essa ação só pode ser feita, amados, pelo Espírito Santo de Deus, por esse poder de Deus habitando na minha vida, e aí sim eu posso ser santo. Amém? Logo após Jesus, cheio do Espírito Santo, volta, e aí, amados, ele começa o ministério dele, e ali as Escrituras, amados, é revelada, a promessa que está lá em Isaías. Ele começa aqui, amados, você vai ver aqui no capítulo 4, Jesus vem andando e vem curando, as pessoas vêm trazendo os enfermos, endemoniados, são curados, são libertos. E aí, amados, é exatamente o que as Escrituras se cumprem, amados, a partir do início do ministério de Jesus. Ele vai até os povos, ele vai até as pessoas, trazendo aquilo, amados, que o homem não tinha condição de dar para o homem, que era a libertação. Ele libertou os cativos, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para pregar o ano, as boas novas aos pobres, amados. Tudo isso, amados, Jesus, homem capacitado pelo poder do Espírito Santo. Mas aí era apenas o início do ministério de Jesus. Mas se Jesus, amados, tivesse cumprido aqui as Escrituras de acordo com o que o Pai estabeleceu para ele, mas se ele tivesse realmente pensado em fazer isso egocentricamente, ou seja, através só da sua própria vida, amados, você não estaria hoje aqui. Amados, e Jesus sabia disso. Quando ele expirou na cruz, nos últimos momentos de vida, ele disse: Pai,
está consumado. Aquilo que o Senhor mandou fazer, eu fiz. Jesus sabia, amados, que não bastava apenas ele pregar o Evangelho. Ele tinha que preparar pessoas para dar continuidade à obra dele. Infelizmente, muitas vezes nós queremos caminhar aqui na face dessa terra, depois que conhecer o Senhor sozinho, fazer tudo sozinho. Não pode, não existe isso, amados, porque eu não sei se você sabe, você vai morrer. Eu sei disso. Eu não posso, amados, ser um pastor que milito me limitando apenas, amados, a estar aqui pregando o Evangelho para vocês, estar conduzindo vocês aqui de acordo com a palavra de Deus. Mas a primeira coisa, amados, que o pastor precisa entender é que o pastor forma os pastores prepara líderes, amados, até porque eu não sei o dia que eu vou partir. Ainda hoje eu estava falando isso para Deus. Senhor, eu não sei se eu vou viver daqui a algumas horas, eu não sei se eu vou ver amanhã, eu não sei se eu vou ver depois, daqui a 5 anos ou 10 anos, mas uma coisa eu sei: enquanto o Senhor me permitir estar aqui na face dessa terra, o Senhor me ajude para que se cumpra o teu propósito. Primeiro, na minha vida. Segundo, através da minha vida. Eu tenho dito, Senhor, e uma das coisas também eu te peço, é que até o último minuto da minha vida eu possa estar contribuindo para o teu reino, fazendo aquilo que o Senhor mandou, deixou para mim fazer. Porque, amados, eu não entendo a vida muitas vezes das pessoas, se tornam inutilmente, amados, porque não frutificam na obra de Deus, porque parou em você e parou porque não pode parar essa obra que Deus me chamou, me comissionou para vir para esse lugar, para essa terra que eu não conhecia. Não pode parar na minha pessoa, ela precisa continuar. Eu preciso preparar líderes, eu preciso deixar homens aqui capacitados pelo Senhor e cheios do Espírito Santo para dar continuidade a esta obra pela qual Deus me chamou para fazer, amados. E assim acontece com as nossas vidas. Jesus, entendendo e sabendo disso, Jesus agora vai e vem passando à beira do mar da Galileia, e ele viu 2 homens. O primeiro é chamado Simão, conhecido como Pedro, e o irmão dele, André. Esses homens, amados, eles estavam lançando rede ao mar, pois eles eram pescadores. Uma das coisas, amados, que nós precisamos entender é de que Deus chama homens. Jesus foi chamar homens. Mas veja bem, amados, esses homens que Jesus chamou, esses homens estavam ocupados com seus afazeres. É por isso que eu não alivio ninguém. Não, pastor, é porque eu faço isso, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo porque minha vida é muito atribulada, eu não quero nem saber. Esses homens aqui estavam trabalhando, eles não estavam descansando, eles não estavam de férias, eles estavam trabalhando, eles estavam em plena ação, amado, do dia, fazendo aquilo que era o sustento para a vida deles e para a família deles. Eles estavam lançando rede ao mar, pois eram pescadores. Por isso que eu não alivio para ninguém. Entendo o caminhado de cada um, também não posso ser extremista, mas ao mesmo tempo eu não posso ser relaxado. Porque se eu for esperar, amados, que você tenha tempo, quando Deus chamou, amados, quando o Senhor me chamou, eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa empresa de ônibus, saía 3 horas da tarde, voltava 1 hora da manhã. 1 hora da manhã eu ia jantar em casa, minha esposa estava lá me esperando, a gente jantava, lá para as 2 horas eu me deitava, 7 horas da manhã eu me acordava, os meninos iam para a aula, a escola era pequena, e eu ia voltar para um trabalho que eu tinha, que era uma metalúrgica, e ficava fazendo isso até meio-dia. Meio-dia eu almoçava, descansava um pedaço e voltava para trabalhar na empresa de ônibus lá no terminal. Quando Deus me chamou, eu não estava desempregado, eu não estava ocioso, não estava balançando uma rede, eu não estava pescando, eu não estava na praia, eu estava trabalhando. Ele disse, sabe o que para mim? Larga tudo. Larga tudo. Sabe o que Deus quer de você? Tudo. Parece que a gente não entendeu ainda. E aí, amados, nós estamos dispostos a dar uma partezinha assim, ó, da nossa vida. Porque o restante, amados, nós continuamos ainda sob o controle. Mas tem uma coisa, nós damos essa partezinha aqui para Deus, mas nós requeremos de Deus aquilo que Ele faz, que Ele venha fazer no restante da parte que eu tomei posse, e eu quero que Ele age, eu quero que Ele trabalhe, eu quero que Ele faça. Eu vou dizer para você, não dá. Porque o nosso Deus, amados, não é um Deus de pedaço, não é um Deus de metade. Quando diz assim, amados, Deus quer o teu coração, Ele não é cardiologista.
Ele vai querer só o coração, o resto vai ficar. Não. Quando diz que Deus quer o teu coração, quando fala em coração, até porque amados, coração, não, meu coração sente. O teu coração não sente nada, ele é o músculo. Ele trabalha muito, ele é um carro, como se fosse um carburador do carro. O sangue entra por ele, ele distribui para toda parte do nosso corpo. Isso aqui é o coração. Mas quando a gente fala mais do coração, porque ele também é uma parte importantíssima do nosso corpo, que ele parou, meu filho, tchau, acabou tudo. Outros organismos podem até parar e dar um jeitinho, mas o coração parou, já era. Então, mas quando nós falamos de coração, nós falamos de quê? Das nossas intenções, dos nossos desejos, falamos da nossa alma, daquilo que nós somos, os nossos planos, os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos. Isso é quando a gente diz que a gente traz o coração e Deus quer o coração. Deus não chama ocioso para a obra dele. Deus chama, sabe quem? Homens e mulheres comprometidos. Homens e mulheres com responsabilidade. Ainda que muitos pastores eu vi que Deus tirou, sabe de onde? De presídios. Inclusive, amado, tristemente eu vi uma notícia, eu não posso, mas a pessoa que falou, uma pessoa política, disse que aí o presidente assinou um decreto de que se não se pode mais pregar nos presídios, levar o evangelho da salvação para aqueles que estão cativos. Não se pode mais. Pelo menos outra matéria eu tinha vi que não, realmente eles não podiam mais dar dízimo. Os que estão lá presos não podem dar dízimo. Então, mas que diabo de desgraça é essa? O evangelho, quem é, amados, que salva, que liberta os cativos? Quem é que liberta aquele que está preso nas drogas, na criminalidade, está ali acorrentado, sofrendo? É o evangelho da salvação. Não existe mais ninguém que faça isso na face da terra. Muitos pastores, alguns que eu já conheço, amados, foram ex-presidiários, mas a palavra de Deus chegou até lá aquele presídio, amado, e ela abriu aquelas prisões, ele foi liberto, e hoje é o nome de Deus. Estão querendo impedir que aqueles que estão presos, cativos, que é a ordem do Senhor Jesus. Lá em Mateus 25, 31 tem o julgamento das nações, e um dos fatos lá, das coisas que Jesus chama a atenção é daqueles, amados, que são benditos do meu Pai. Ele diz, porque eu estive preso e vocês foram me visitar. E aí, amados, para que não se cumpra essa palavra, sai um decreto que não se pode pregar o evangelho nos presídios. Esse é o único instrumento que tem hoje, amados, que é capaz de libertar o homem de um tal desgraça. Não é dinheiro, não. O problema não é dinheiro, o problema é espiritual. E só esse evangelho da salvação tem poder. Só essa palavra aqui, amados, tem poder. Os gideões, amados, eles trabalham. Eles produzem aqueles livrinhos. Eles não vendem, é de graça. E ele leva lá, é o Novo Testamento. E eles vão até as prisões. Existe até um cantor de acho que é Vantuil o nome dele. Ele era presidiário, ele canta. E ele tem até um hino dele, uma música dele, que fala, amados, das prisões em que ele estava, das cadeias. E esse evangelho da salvação chegou até lá e libertou esse homem. Hoje ele é um homem de Deus. Jesus está voltando, não sei se vocês sabem. Todas as coisas estão cooperando. Todas as coisas, amados, estão cooperando para a volta de Jesus. Jesus chega para esses homens tremendamente ocupados, trabalhando, tirando sustento aí, talvez da família deles. E Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homem. E eu os farei pescadores de homens. Amados, deixa eu falar assim. Jesus, amados, ele tem um chamado para cada um de nós. Esse chamado, amados, ele é universal, não é específico, embora tenha pessoas especificamente separadas por Deus para esse ministério, que é o de evangelismo. Mas a ordem é para toda a igreja, prega o evangelho da salvação. A ordem é para todos. Assim como você deve pastorear a sua casa, até brinco aqui com alguns irmãos que chegam aqui com um bocado de menino, eu digo, eita, o rebanho está aumentando. É para que se você me entenda, amados, que pastor não sou é só eu não. É você também. Você tem responsabilidade pelos seus filhos, pelos aqueles vizinhos que você evangeliza. Você tem responsabilidade. Pastoreio, amado, significa não é só a pessoa que está aqui, que pregar aqui a palavra de Deus, que está aqui exclusivamente, não. Para você entenda, amados, que quando eu digo que você é um pastor, é a pastora, amado, que você entenda que você tem uma responsabilidade. Isso significa cuidar de vidas. E foi para isso, amados, que Jesus veio.
E aí, amados, esses homens tremendamente ocupados, o Jesus chega para ele e tem uma proposta maravilhosa para eles. Vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E o salário medonho é lá na glória, se vocês chegarem até lá. O prêmio para vocês é lá na glória. O Pai preparou uma morada eterna para vocês, mas vai ter que chegar até lá. Até lá então vai ter que ralar. E aqui, amados, que eu acho lindo, e eu lia e reli essa palavra e eu queria entender como é que pode, como é que esses homens estavam trabalhando. Chega um homem e olha para eles e diz: vem, larga tudo aí que vocês estão fazendo e eu vou ensinar vocês a ser pescadores de homem. E diz aqui, amados, no verso 20: no mesmo instante eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. Eu digo, como é que pode um negócio desse? Só pode ser uma ação sobrenatural. Só pode ser uma ação sobrenatural para que esses homens amados possam confiar nessa pessoa que chegou e está ofertando a ele um trabalho totalmente diferente daqueles que eles estavam fazendo. E ele nem falou da proposta salarial, dos benefícios que tinha dele seguir a Jesus e agora assumir essa nova profissão que é pescar homens. Indo adiante, viu outros dois homens, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles também estavam no barco pescando. E Jesus chega com a mesma proposta e diz: vem, eu vou fazer vocês também pescadores de homens. E aí eu ficava entendendo assim, como é que pode um negócio desse? Porque para mim entregar a minha vida a Jesus, amados, eu precisei conhecer a Jesus, eu precisei saber quem era Jesus, eu precisei saber, amados, qual era a oferta que ele tinha para mim. E depois, amados, que ele me impactou com essa oferta, o plano de salvação, de me libertar das cadeias a quais eu estava preso, e eu não percebia, porque aí isso acontece, sabia? Satanás irá corrida a você e você não enxerga a corrente. Ele aprisiona você e você não percebe que você está preso. Esses dias eu vi um vídeo em que um jovem estava na rua, não sei se era no Rio de Janeiro, São Diego, mas deve ser para aquela rua não. E ele estava empunhando uma arma, plena rua. Chegou outro jovem filmando, não sei se ele estava percebendo, estava falando, ele disse: ei rapaz, cara, tu deixou tua família, tu abandonou todo mundo e tal. Ele disse: não, ninguém está ligando para ninguém não sei o que. Rapaz, bonitão, esse mora desse tamanho. Rapaz, cara, tu deixou tua família, não, ninguém liga para ninguém, eu estou aqui numa boa e tal, estou ganhando 300 pau por dia. E o amigo dele disse: cara, não se ilude não, cara, daqui um dia tu está deitado, daqui um dia tu cai, rapaz. Não, ninguém liga para ninguém. Esta é a ilusão de Satanás. Está ganhando 300 pau por dia só para empunhar uma arma numa rua. Essa é a ilusão que Satanás tem de poder, de adquirir aquilo que você tanto almejava sem esforço, só para segurar uma arma, ganhando 300 reais por dia. Veja que proposta maravilhosa, amados. Só que você não sabe, amados, que esses 300 reais por dia você vai passar a eternidade pensando em que você largou a família, que você largou a oportunidade, amados, de receber Jesus como Senhor e Salvador. Você vai passar a eternidade pensando nisso. Só que é uma eternidade de tormento, porque você vai para o inferno. Você vai passar a eternidade, amados, se arrependendo. Mas esse arrependimento não tem mais jeito, não tem mais solução, amados. Quando Jesus vier, o martelo vai ser batido. E eu não entendo como que Jesus chega para esses mais dois irmãos. Eles estavam trabalhando no barco com o seu pai, Zebedeu. Eles estavam preparando já as suas redes, porque eles iam sair para o mar para pescar. E Jesus chamou eles e eles, deixando imediatamente o pai e o barco, seguiram Jesus. Foi imediatamente, não foi amanhã, não foi para depois. Não é, amados, aquelas pessoas que a gente chega para evangelizar: e aí, você quer aceitar Jesus agora, se largar dessa vida? Não, agora não, eu não estou preparado. Geralmente, rapaz, parece assim uma coisa, é na boca de quase todo mundo, é 99,99%, a pessoa tem a mesma coisa a dizer: não, é porque eu ainda não estou preparado. E eu digo para você, meu jovem, minha jovem, eu quero que você entenda que você nunca vai estar preparado. É por isso que Jesus está te chamando, porque Ele vai te preparar. A pessoa não entende: não, quando eu tiver, nunca você vai estar na condição, amados, que você pensa que precisa estar para poder vir até Jesus. Nunca. Sabe por quê?
Sabe por que nunca você vai estar na condição que você pensa? Porque, amados, essa condição você já está. Você pensa que vai chegar até ela, não vai. Porque você já está nessa condição. Você já está na condição de pecador, de perdido, de desgraçado, e acorrentado e escravo. Você já está nessa condição. Você não vai conseguir. Você pode até pensar em como é que vai sair, mas nunca vai conseguir, amados. Porque escravo não tem direito de nada. E aí, amados, eu cascaviando, perguntando ao Senhor, como é que pode? Que ação espiritual maravilhosa, Senhor. Porque muitas vezes eu chego, vejo a vida da pessoa, está desgraçada, um casamento totalmente indo para o ralo, e a gente chega, fala da tua palavra, e as pessoas dizem, depois eu vou ver. E esses homens, Jesus, tu chegou para eles e disse, bora, que eu vou, mandou ele largar até o pai. E vou largar tudo, amados, e aí seguiram a ti, Jesus, por quê? E aí o Senhor me deu entendimento. É de que, amados, esses homens, eles estavam na expectativa. Aqui havia um contexto, amado, de discipulado. Esses homens, eles tinham essa cultura. Eles, amados, aqui já tinham João Batista, lá no Evangelho de João, amados, Jesus vem passando, e aí João Batista disse para os discípulos que estavam aqui com ele, vejam, esse é o Cordeiro de Deus, sigam-me. E eles foram seguir a Jesus. Chegaram para Jesus, Jesus, onde é que tu estás? Jesus, vem comigo que eu vou te mostrar onde eu estou. E eles foram para casa com Jesus. Então, amados, eu entendo que precisa ter uma predisposição da nossa parte, pelo aquilo que você já ouviu e viu, daquilo que você sabe que Jesus é e daquilo que Ele pode fazer. Jesus chama esses homens que estavam trabalhando, eles largaram tudo, até os seus laços, deixaram o seu pai. Muitas vezes, amados, as pessoas não se rendem a Jesus, sabe por quê? Porque elas não querem largar aquele estilo de vida. Não querem largar, amados, aquele prazerzinho que você tem de ir para a praça, de ir para um forró, de ir para qualquer outro canto, amados, que com certeza, amados, não lhe satisfaz, porque você vai precisar de novo. Porque você está preso a dar satisfações a fulano e a ciclano. Porque você está preso, amados, a uma determinada amizade. Eu sei o que é isso. Eu já estive desse lado também. Eu sei o que é isso. Esses dias não foi ontem, o rapaz estava lá dando gesso lá. Está para terminar, irmão. Negócio. E o rapaz, a gente olha, amados, a vida é, pelo que já me disseram, não precisa me dizer. E aí ele estava lá, limpando as coisas para ir embora, e dizendo, pastor, graças a Deus as coisas estão melhorando. Estava um negócio complicado e tal, e eu digo, meu filho, ó, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Eu sei o que, é que você está falando. Eu sei. Eu já trabalhei com prestação de serviço, mas o Senhor me converteu, eu sei o que é que você está falando, porque eu sei o que é que você está passando. É por isso que eu não chego para você e tenho que cobrar, porque foi um serviço que já foi pago, não por mim, foi pelo dono do prédio. E tem que ser feito, rapaz, porque eu tenho que entregar, eu dei minha palavra para entregar o ponto onde eu estou, e até hoje estou 2 meses atrasado, justamente por uma dessas causas. Mas eu quero dizer para você, amados, que Jesus tem a solução da tua vida. Pode até ter clareado e melhorado, mas Jesus não é melhorável. A obra que o Senhor faz, amados, ela é completa. Ele é dizer, eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Ou seja, quando ele diz isso, amados, ele diz, eu faço completo, eu sou completo. A obra que a gente pode fazer, amados, ela pode até começar uma construção, mas vocês já viram a casa daquelas pessoas que ela constrói, e muitas vezes o pessoal diz que casa de ferreiro é espeta de pau, porque constrói e parece que nunca termina aquela construção. Assim é a vida da gente. A gente começa até empolgado, faz aí um propósito. Você já viram aquelas pessoas que inflam e vamos fazer um redinho, não, começa a pagar aquele preço, e aí depois, lá na frente, abandonou, aí voltou a estaca zero. Não, vou fazer um propósito na leitura da Bíblia, isso aqui. Aí vou fazer um ano, começa com empolgação medonha, uma zoada medonha, aí lá na frente vai diminuindo, até que parou. Amados, se não for Jesus, nunca vai concluir essa obra na tua vida.
Todas as áreas da tua vida eu posso te garantir isso, amado. Eu sei o que é que eu estou falando. E eu disse para esse rapaz, meu filho, eu sei o que você está falando, porque eu passei por aquilo que você está passando. Eu passei, eu sei muito bem. Mas uma coisa eu quero dizer para você, meu filho. Venha para a casa de Deus. Aqui é o seu lugar. Aqui é o lugar onde a sua vida vai ser transformada. Eu lhe garanto. Muitas coisas eu não posso garantir porque eu sou falho. Mas nessa parte eu digo, eu garanto. Se você quiser. Se você se esforçar. Porque Jesus disse, eu faço. O homem chegou para Jesus e ele queria ser curado. E Jesus disse, Jesus, eu quero ver. Se tu podes. Jesus disse, eu posso. Para o Senhor disse para o homem, muitas coisas possíveis, mas para Deus não. Para o Senhor disse que tudo é possível ao que crê. Então você precisa só uma coisinha, amados, que eu quero que você saiba disso. Fé, creia. E Deus faz. Amém? Jesus, amados, chama esse homem, mas Jesus tem um propósito. E eu quero que vocês saibam, amados, também, que Jesus não chama ninguém sem propósito. Por mais insignificante que você pense que você é, por mais ignorante que você possa pensar que você seja, por menor que você possa pensar que você seja, até porque a palavra de Deus diz que Deus chama os ignorantes ou os incultos para mostrar para os sábios. O Senhor chama os que não são para mostrar para os que são. Chegaram homens para Jesus, Senhor, mas que aquela arrogância toda. Jesus disse assim, eu vim para curar os enfermos, eu vim para curar os doentes e não os sadios. Então, amado, você precisa entender que essa doença que está em você, só Jesus pode curar, mais ninguém. Na Bíblia tem a história daquela mulher do fluxo de sangue conhecida de Marcos. Uma mulher, amados, que pelo que a Bíblia relata, eu posso entender que era uma mulher que tinha bens materiais, tinha um certo recurso, e que já fazia anos que ela gastava com os médicos, e a medicina daquela época não conseguia estancar o sangue daquela mulher. E já fazia muito tempo que ela estava aprisionada, amados, a esse fluxo de sangue. Quando em dado momento essa mulher soube, pela notícia, pelas pessoas, de que havia um homem, esse homem estava vindo, e ele havia curando as pessoas. E essa mulher tomou uma iniciativa, uma decisão, eu vou até Jesus. E eu quero que você saiba mais que principalmente naquela época, hoje é muito normal uma mulher menstruar, é normalíssimo demais, tá? Mas naquela época, mais ainda havia esse contexto, lá no Antigo Testamento, lá dos primórdios, de que a mulher, amados, quando ela estava nesse ciclo menstrual, tá certo? Ela era considerada impura. Ela tinha que passar 10 dias, não me lembro quantos dias agora. Ela tinha que passar isolada de tudo e de todos, até que ela viesse e fizesse o processo de purificação, para ser aceita novamente na sociedade. E você acha que essa mulher, com esse histórico aqui, não era considerada amaldiçoada por esse contexto da sociedade? Mas essa mulher, amada, ela quebrou essas barreiras, a barreira do preconceito, porque ela estava determinada em alcançar aquilo que ela precisava alcançar. E essa mulher, amados, foi até uma multidão. Jesus vinha e uma multidão de pessoas cercava Jesus. E ali, amados, estavam ali os discípulos. Não sei se eles faziam ali, os dois faziam uma corrente ali para tentar, amados, não apertar ali Jesus. E de repente, amados, Jesus olha e olha para os discípulos. Alguém tocou em mim. Alguém tocou em mim. Aí Pedro geralmente era que se antecipava assim, como é que tu faz um negócio desse? Como é que tu diz isso? Olha aqui, estão tocando, empurrando, pegando a gente, empurrando. Como é que o Senhor disse que alguém tocou em mim? Ele tocou porque eu senti. Esse toque foi um toque diferente. Porque a pessoa que tocou em mim saiu o poder sem eu ter liberado. Saiu o poder de mim sem eu ter orado por essa pessoa, colocado a mão nela e ela ser curada. Saiu esse poder. E eu nunca vi isso. Até agora eu nunca tinha visto tal coisa. Jesus ficou surpreso, amados, por causa da incredulidade daquele povo. Mas foi a atitude daquela mulher, amados, de ir até Jesus, de passar pela multidão, quebrou o preconceito que havia sobre a vida dela. Ela não quis nem saber. Sabe por quê? Porque ela estava disposta a ser liberta.
Infelizmente, amados, muitos amados não estão dispostos a ser libertos. Querem ser, mas não estão dispostos. Sabe por quê? Porque não quer pagar o preço para a sua libertação. Você não quer pagar mais o preço, principalmente o que se chama, sabe de quê? De vergonha. Dos teus amigos dizerem, mas tu está indo para a igreja, agora tu é crente. Ixi, agora tu quer mudar, agora tu quer ser santinho. É assim que dizem, porque Satanás sabe muito bem usar esses conceitos para aprisionar as pessoas. Não, pastor, as pessoas passam tempo sem vir. Eu digo, vai lá, porque senão não vem. Porque Satanás já vendeu o produto dele. Sabe como é o nome do produto dele? Vergonha. Não, só não vim porque eu estava com vergonha. Não fui, eu digo que eu já ouvi pessoas que passaram um tempo se afastaram. A gente tentando para a gente volta, não, pastor, não vou não, porque eu tenho vergonha. Pois essa mulher, amados, deixou a vergonha de lado. Ela deixou o preconceito que aquela sociedade tinha sobre ela. E ela disse, eu quero ser curada, eu quero ser liberta. Muitas pessoas têm até a convicção de que precisa ser liberta numa área que pelo Espírito Santo ele está revelando a você. Mas o problema é, você está disposto a pagar o preço? O Senhor visitou a minha vida. Eu era um homem influente no meio onde eu vivia. Por quê? Porque eu tinha posses, tinha dinheiro. Eu vivia envolvido com futebol. Conhecia o pessoal de Deus e mundo, né? Onde eu vivia tinha time de futebol, jogava em outros times de futebol, tinha um carrão, tinha cavalo, tinha moto, botava a castração em cima do carro. Onde eu chegava fazia festa na rua, não tinha ninguém, de repente ia um monte de gente. Eu fazia festa na rua. Onde eu passava não tinha ninguém que, até hoje não, porque já alguns já saíram de lá. Mas lá na Marapumbi, todo mundo que eu ando no shopping, eu encontro gente conhecida. E aí, mais uma pessoa da sociedade, amigos, muitos. Olha, quem anda nesse meio tem amigo demais. Onde você chega ali e paga bebida para todo mundo, vem beijo, né? E aí, amados, Deus olhou para mim. Deus olhou para mim. Desde que eu conheci essa minha esposa, o culpado foi ela. Deus olhou para mim e usou essa isca aí. Hoje eu sei o que é que os peixes passam. Quando você bota aquela isca, ele não resiste. E aí o Senhor usou essa isca linda, maravilhosa. E amados, desde que eu conheci esta mulher, minha vida virou de ponta cabeça. Conheci no mundo. E aí, amados, vocês sabem, nos envolvemos, evangelizar. Ela volta para a igreja. Eu disse, eu volto para a igreja, mas eu continuo no mundo. Olha, ainda com minhas posses. Aí, meu amado, quando Deus botar a mão no meu filho, não tem ninguém que impeça o agir dele. Aí o Senhor disse, está pensando que vai ficar assim? Vai não. Vai não. Ele está pensando que vai continuar desse jeito, bonita, em cima de um cavalo, em cima de um carro, em cima de uma moto. Vai não. O Senhor providenciou, tirou tudo. Eu não sei nem por que foi, sumiu. E aí, amados, sumiu aquelas coisas bem materiais, mas nessa questão de quando sumiu, amado, Deus começou, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei, amados, peguei e ganhei essa palavra que eu fui fazer um trabalho na casa de uma senhora e ela disse, pegue uma Bíblia para você. E eu peguei por educação, nunca tinha lido uma Bíblia na minha vida. E essa senhora me deu, fui fazer um trabalho, eu tinha uma metalúrgica. E aí ela me deu essa Bíblia, joguei lá em cima, numa estante que tinha. E as coisas começaram a acontecer, o trabalho começou a faltar. Eu tinha um contrato com a Coca-Cola. Antes de terminar o serviço, eles ligavam para mim, porque o cheque já estava pronto. Se você acha que 5 mil, 10 mil reais é dinheiro hoje, você imagina há 30 anos atrás, eu estava esse dinheirinho no bolso e saia gastando no final de semana. E aí acabou os contratos disso, contrato daquilo, as coisas indo embora e tal, e faltando e tal. Foi um dia eu passei e olhei para a Bíblia e disse assim, eu nunca li uma Bíblia na minha vida. Vou pegar para ler. Peguei a Bíblia para ler numa manhã, que geralmente eu estava trabalhando, mas aí o Senhor cancelou tudo. Então a única coisa que eu podia fazer era ler agora, porque trabalhar não tinha mais. E aí eu peguei a Bíblia para ler. E estou aqui até hoje. Amados, não consegui mais soltar. Sabe por que uma pessoa desesperada? Nem fome eu tinha, nem água eu bebia. Porque, amados, quando o Espírito Santo trabalha de Deus, amados, esse aqui é o alimento, esse aqui é o pão, esse aqui é a água, esse aqui é o teu carro, esse aqui é o teu transporte, esse aqui é o teu trabalho, é tudo, isso aqui é tudo.
E aí, amados, Deus me chama para a obra dele. Mas para poder Deus me chamar, ele tinha que tirar realmente exatamente aquilo que ofuscava, para mim poder enxergar a Deus. Jesus chama esses homens, eles estavam trabalhando, não estavam nisso, não estavam sentados, não eram vagabundos, não recebiam, amados, Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, não estou reclamando que receba, porque se você não receber, vão tirar de você de qualquer forma. É melhor que venha para você do que para certas pessoas. E eles aqui não tinham nada, eles tinham que trabalhar mesmo. E Jesus vem com essa proposta maravilhosa: vem, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Esses homens entenderam o chamado de Deus. Amados, infelizmente muitos não entendem. Deus está chamando você, mas tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa largar tudo. Largar tudo. Os amigos vão vir, as pressões vão vir. Eu comecei, amados, apaixonado pela palavra de Deus, e aí eu comecei a ir para a igreja. Foi uma dificuldade tremenda que eu tive. Por quê? Porque justamente era no horário de verão, 6 horas da noite, ainda era dia, e eu tinha vergonha. O que meus amigos vão dizer? Eu a pé, porque não tinha mais cavalo, não tinha mais moto, não tinha mais carro. E eu tive que ir a pé. E de onde eu morava, mais para a igreja, era como daqui, acho que lá naquele sinal do outro lado, lá naquele posto lá, lá era mais ou menos assim, acho que era essa distância. Eu ia passar exatamente pelos lugares onde eu era muito conhecido por causa do futebol. Os bares que eu passava, parava o carro e pagava bebida para todo mundo, eu tinha que passar por esses lugares. Sabe por quê? Cada vergonha. Mas eu queria Jesus. Eu queria ir para a casa dele, eu queria ir para a igreja. Eu queria Jesus, eu queria conhecer mais a Deus. Mas a vergonha ficava falando mais alto. E eu me lembro muito bem. Um dia eu disse, deixei para ir mais tarde, anoitecer, para ninguém me ver. E lá vai eu caminhando, saí de casa com uma vergonha tremenda, para quem só andava em cima de alguma coisa, a pé, e fui. E andando no mar, cheguei numa rua, e eu fui arrodear, fazer uma rua daí medonha, para não passar exatamente por aqueles cantos, principalmente ali. E eu vim andando numa rua, amados, e aqui, eu digo, pelo menos quem está me vendo, uma rua até deserta, eu estava embaixo de uma árvore, amados, quando eu ia passando, eu disse, ei, Helder, pelo amor de Deus, o cara estava embaixo da árvore, levou um susto. Ih, pai, a pé, começou, o diabo, rapaz, meu filho, se prepara, porque o diabo vai preparar para você, viu? Ele vai preparar, e olha só, a primeira pancada que ele deu, tu tá a pé. Eu digo, pai, porque ele deu prego, não sei o que, e tal, ali, rapaz, e o que é isso aí na tua Bíblia, ou na tua mão, Aí eu saí com o derrame e fui embora de cara. Aí fui conseguir entrar na igreja, consegui botar o meu pé na igreja. E até hoje não tirei mais o meu pé dela. Fui morar, foi dentro dela. Amado, depois quando passa esse momento, essa turbulência, essa fase da nossa vida, amado, uma das coisas que eu mais tinha prazer, sabe o que era? Era pegar a minha Bíblia, botar debaixo do braço e sair andando na rua. Desse jeito, a pé, liso, sem trabalho, uma mulher, um menino do bucho, outro do pensamento, mais outra rachando. E eu saía andando. Desse jeito. E as pessoas diziam, rapaz, aquilo ali, eu não acredito não. Você está só enrolando. Está dando uma de crente agora. Eu tinha o maior prazer. Eu tinha o maior prazer do mundo agora, eu botar uma Bíblia debaixo do meu braço e dizer que eu era crente, sério, de Deus. Sabe por quê? Porque aquela desgraça dava aquela vergonha não fazia mais parte. Aquela escravidão não fazia mais parte da minha vida. E é assim com muitos na igreja. Tem que pagar o preço. E sabe qual é o preço? Enfrentar a multidão. Porque muitos, amados, permanecem agente secreto da igreja de Cristo. Ninguém nem sabe que você faz. As pessoas sabem que você anda aqui, logo mais num lugar desse pequeno, mas você não se revela mais em canto nenhum, a não ser na própria igreja. Jesus chamou esses homens, eles eram simples pescadores. Jesus, através da vida desses homens, fez uma revolução. Sabe por que você está aqui hoje? Exatamente porque esses homens aqui, amados, largaram tudo. Você está aqui hoje por causa deles, porque eles entenderam o propósito, entenderam a obra de Jesus, e eles pagaram o preço.
Você pensa que eles não foram criticados, é porque aqui nas entrelinhas não tem, e eu não vou conjecturar tal coisa. Mas o que é que você acha? O que foi que o pai deles chamou eles? O que foi que o pai deles falou para eles? Ei, agora vamos estar andando para cima e para baixo com esse doido aí, cabeludo, barbudo. Agora vocês vão estar para cima e para baixo, não vão mais trabalhar não? Vocês não imaginam, amados, que esses homens aqui não foram criticados pela própria família dele? Foi. Vocês imaginam que esses homens aqui não foram apontados pelos amigos dele? Foram, amados. Eles foram criticados porque esses homens eram conhecidos, pescadores, e agora deixaram tudo e para seguir essa pessoa que diz ali que vão fazer um pescador de homens. Ora, se a própria família de Jesus, conhecendo ele pregando, ele lá em Lucas, que pegaram ele pelo braço, botaram para fora de casa, dizendo que ele estava doido. Aí os homens que estavam trabalhando, larga tudo para seguir um doido. Esse assunto estava na sociedade nessa época, povoado pequeno, como aqui na cidade de Paracuru. Aí, quando ele está agora é crente. Aí ela estava aí de carro, moto, aí agora vai com a Bíblia, pregando a palavra de Deus. Mano, você tem que pagar um preço. Você está pensando que entrar no céu da glória de Deus é barato? É para preguiçoso? É para quem não quer se entregar? É para quem tem vergonha? Não! Para o inferno vai cheio de gente que está com vergonha, que quer dar satisfação à vida dos outros. Eu não tenho mais de dar satisfação à minha vida. Minha vida agora é do Senhor. Eu tenho satisfação daquilo que eu faço na igreja, assim como pastor. Eu sou uma pessoa, estou aqui à frente da obra de Deus, muitas pessoas já me conhecem. Amados, eu não conheço muitas pessoas aqui, mas muitas pessoas já me conhecem. Estou parado no carro, nem nesse carro, no carro do meu irmão, a pessoa passou, bom dia pastor. Olhei, eu nem conheço a pessoa. Muitas pessoas já me conhecem, né? Porque passa de me ver. Então agora, porque esse carro aí, a cor dele é mais diferenciada, então não está acostumado a me ver. Eu não conheço, mas as pessoas me conhecem. E aí, amados, é que eu tenho que realmente testemunhar da obra que Deus fez na minha vida, porque vamos ser cobrados. E muita gente não quer pagar esse preço. Mas Jesus, amados, tem para aqueles que pagam o preço uma vida eterna de paz, de descanso. Ele diz que ainda aqui nessa terra vocês vão colher o teu melhor. Mas muita gente fica agarrada às migalhas, porque tem medo, porque tem vergonha. A maioria dos jovens não se compromete com a obra de Deus, com a igreja, com Jesus. Não se reserva para ele, não se separa para ele, porque tem vergonha daquilo que os amigos vão dizer. Porque se prepara. Lá na escola, meu filho, você não escapa não. Não escapa não, porque eles vão dizer, agora crentinha, agora anda com a vida, tá vendo, meu amigo, e vai. E aí, ó, toma e vai. E o jovem tem uma dificuldade tremenda, porque ele faz tudo para ser aceito naquele ambiente ali. Eles têm essa necessidade, tem, mas ainda melhor ainda. Porque agora, meu filho, você agora, cheio do Espírito Santo, você vai fazer uma obra, amados, que ninguém pode fazer. Mas Deus escolheu você para fazer no meio daquele lugar. Vai levar com que aqueles outros jovens, amados, também venham seguir Jesus. Sabe o que é que eles vão dizer para você? Vão me agradecer. Até hoje, amados, tem pessoas que me agradecem. Eu tenho que agradecer porque foi comigo. Muito obrigado. Tem pessoas, amados, uma vez eu estava lá na igreja, tinha largado tudo, o Senhor mandou largar trabalho, tudo. Eu estava lá fora na igreja, capinando com as mãos os matos, no fim de pé. Capinando aqui com as mãos. Um carro para, abre a porta, desce lá o homem. Quando eu olho, era um fiscal que trabalhava comigo no terminal. Ele veio, me abraçou e me agradeceu. Eu disse, Helder, muito obrigado pelo aquilo que você fez por mim. Eu digo, fiz o quê? Eu trabalhava na bilheteria, trabalhava comigo. A minha Bíblia estava aberta, às vezes quando eu comentava a palavra. Tinha um programa na rádio, que eu me lembro que até do João Henrique Palharinho, ele contava histórias, ele começou a gostar disso. Ele chegava para mim, no horário certo ele chegava, cadê? Vamos ouvir aquele negócio? Eu digo, vamos. Ele me agradeceu, ele se converteu, estava em uma igreja, ele e a família dele, a esposa dele e as duas filhas dele. Ele veio me agradecer, ele se lembrou. Não tenha vergonha não, porque você vai colher agradecimentos aqui e na eternidade. Muitas pessoas vão chegar para você e vai dizer muito obrigado, porque você não desistiu de mim.
Obrigado porque você não desistiu, apesar de eu ter feito isso e isso, mas você não desistiu de mim, e hoje eu entendo a obra que Deus tem para a minha vida, e Ele quer da minha vida, e eu te agradeço. Você imagina, amados, quando você chegar na eternidade e ver lá aquela multidão, aquele monte de pessoas que vai correr para cima de você, e aí você vai ver, você vai ter uma eternidade de agradecimentos. Por isso eu digo a você, amados, que faz parte da obra de Deus pagar o preço que for. Eu pago o preço que for, o que for necessário, amados, para que vidas venham ser alcançadas, porque é esse o propósito do Senhor. Quando Jesus, amados, pegou esses homens, Ele potencializou esses homens, derramou uma obra espiritual sobre a vida deles. Quando esses homens, amados, foram realmente liberados para fazer aquilo pelo qual Jesus chamou ele para trabalhar e comissionar, Jesus disse: ide, portanto, está aqui escrito, eu fiz questão de colocar esse pano aí. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo aquilo que vos tenho ordenado. E Jesus diz: portanto o quê? Portanto, toda a obra que eu comissionei a vocês, aquilo que eu discipulei, aquilo que eu ensinei a vocês, agora vocês vão e coloquem em prática. Esses homens foram cheios do Espírito Santo, saíram pregando o Evangelho. Pedro, na oportunidade que teve, na primeira pregação que ele fez, 5.000 pessoas se converteram. Mais na frente, lá em Atos, fala que na segunda pregação mais 4.000 pessoas se converteram, e esses homens saíram pregando o Evangelho da salvação. Eles foram presos, injustiçados, foram decapitados, foram apedrejados, pagaram o preço aqui na terra, mas o lugar deles está lá na glória. E hoje está aqui a multidão de testemunhas pelo trabalho que aqueles homens fez há mais de 2.000 anos atrás, e Jesus chama você para fazer esse trabalho. Muita gente, infelizmente, amados, tem enterrado os talentos. Você sabe, nós trabalhamos aqui dons, tem a sala de dons e ministérios. Muita gente recebeu o dom do Senhor. Na igreja já disse: não tem ninguém desdonado, não tem ninguém que não tenha dado um dom, porque se Ele chamou a você, Ele vai lhe capacitar. E não precisa você ter 5, 10, 20 dons, não importa. Se Ele lhe deu um, trabalhe com um que você, que Ele lhe deu, porque Ele vai cobrar, amados, esse talento que Ele lhe deu. Pode ter certeza disso. Tenha muito cuidado, e eu sempre aviso. O apóstolo Paulo fala até para Timóteo: não negligencie o dom que é em ti. Porque muita gente se enterra no dom, sabe por quê? Por decepção, por ressentimento, por situações que passaram. Quantas igrejas vêm? Em outras igrejas, e aí vai. Muita gente enterra o dom porque foram traumatizados por receber isso. Eu não vou enterrar o meu dom. O dom que Deus me deu, homem nenhum tira. Homem nenhum tira o dom que Deus me deu. Pode dizer: você não pode, você não prega que preste, você não acompanha, você isso aqui. Pode dizer, como eu já ouvi, mas eu não enterro o dom, porque eu vou prestar conta ao meu Senhor do dom que Ele me deu. E não vai ser desculpa que eu vou dar, dizer: não, Senhor, é porque disseram isso comigo, é porque falaram que eu fiquei traumatizado, e aí eu fiquei ressentido, aí eu dizer: eu não posso, não tem desculpa diante de Deus, não tem desculpa, somos indesculpáveis. Principalmente você hoje que está nesse lugar, pelo aquilo que você já ouviu, pelo aquilo que já foi trabalhado na sua vida, está lascado, porque você vai apresentar diante de Deus e Deus vai lhe cobrar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para agradecer a Deus.